nome do Senhor. Irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que ouvimos até aqui, da parte dEle. Nós fomos lembrados por esta canção, que as alegrias que o mundo nos oferece, elas são passageiras, mas a alegria de verdade só tem aquele que conhece o Senhor, que conhece a Jesus. Também nós fomos lembrados ainda que não há lugar mais seguro para se estar do que na presença do nosso Senhor. Eu quero meditar com você nesta noite, nesta última mensagem, que nós revisitamos o livro de Gênesis, o livro das origens. Na primeira vez que eu preguei sobre Gênesis aqui, eu falei que nós estávamos buscando algumas famílias, algumas histórias, algumas micronarrativas que nos mostram a ação de Deus na história. E nós estávamos buscando cidades e nós estávamos buscando famílias nesta perspectiva. E eu expliquei aos senhores, às senhoras, às senhoritas, os jovens, as crianças na ocasião, que o meu interesse pelo livro de Gênesis é porque toda vez que o Senhor Jesus, ou até mesmo o apóstolo Paulo, falou sobre casamento, sobre família, sobre sexualidade saudável, ele recorria ao livro das origens, ao livro de Gênesis. Então é um tratado teológico, é uma moldura teológica que rege a conduta daquilo que Deus espera dos seus filhos. E a partir da narrativa de José, eu sei que você já ouviu essa mensagem uma série de vezes, talvez você já tenha ouvido várias e várias pessoas pregando acerca da história deste garoto José, mas aqui eu não quero tirar e extrair uma pregação moralista desse texto, onde nós iremos buscar uma moral, mas a minha intenção aqui é corrigir ao imaginário dos filhos de Deus e apresentar José como paradigma, como modelo do povo em exílio, porque no final das contas, o que o escritor de Gênesis estava querendo demonstrar era que José, ele é um paradigma, ele é um modelo para o povo que estava exilado. Nós vamos entender que esta relação é preciosa para nós nesta noite, porque nós somos um povo em exílio. Nós não estamos no local final aonde nós estaremos. Nós somos peregrinos. Como diz o apóstolo Pedro nas suas cartas, nós somos um povo disperso. Nós somos um povo que está peregrinando por esta terra, mas a nossa morada final não é aqui. E nós vamos entender a partir da vida de José, quando o Senhor está com alguém assim, quando o Senhor está abençoando, quando o Senhor opera na vida do cristão, nós trabalhamos por prosperidade, pureza e justiça. A minha intenção nesta noite é abordar esse texto e fazer você caminhar comigo a partir desta verdade. O texto foi lido no capítulo 39 de Gênesis, 23 versículos. E eu quero, antes de mais nada, fazer você pensar sobre o imaginário egípcio. Conta-se uma história no antigo Egito, um conto na realidade, chamado de Conto dos Dois Irmãos. A narrativa fala sobre Anubis e Bato. Anubis, para quem recorda de história, trata-se daquele deus egípcio que tem uma cabeça de chacal e corpo humano, tá? E tinha um seu irmão solteiro chamado Bato. Nesta narrativa egípcia, que data do século 13 a.C., falava-se que Anubis tinha um irmão e ele era casado, o Bato, que era irmão de Anubis, era solteiro. E todas as vezes que Anubis se ausentava, a esposa de Anubis procurava agarrar, ter contato com Bato. Bato fugia dela, até que um dia ela, rejeitada, ela denuncia para Anubis que o seu irmão tentou atacá-lo. Anubis passa a perseguir Bato, até que há uma intervenção de um outro deus egípcio, chamado de Ra, Deus Sol, e ele cria um rio de crocodilo, põe um irmão de um lado e um irmão do outro, para que eles não consigam passar de uma margem para outra, a fim de que eles consigam conversar e se entender. Bato conta a verdade para Anubis. Anubis, sentindo-se traído, mata a esposa, corta em pedaços e dá aos cães. Que história terrível, que história trágica. Uma
crime passional, poderíamos dizer assim, um homicídio dentro da família, deuses ciumentos. Este era o contexto do imaginário egípcio. Então quem era egípcio aprendia sobre isso, sobre as suas divindades que eram ciumentas, as suas divindades que eram vingativas, as suas divindades que eram cruéis. Este era o imaginário egípcio, e era onde José desenvolve a sua história, é onde José lida, é dentro desse emaranhado cultural que nós vemos. Agora é preciso que a gente entenda que quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele está escrevendo para um povo peregrino, um povo que estava saindo do Egito, estava se dirigindo a Canaã, a terra prometida. Eles estavam saindo de um local com um imaginário ímpio e indo para um outro local também de ímpios. E o que Gênesis precisava acontecer ali nessa narrativa de Gênesis? Uma correção do imaginário do povo de Deus. Moisés precisava lançar as bases teológicas e bíblicas a partir da narrativa de homens de Deus. É por isso que a narrativa dos patriarcas, que são micro-histórias, micronarrativas, elas mostram como os filhos da promessa, o povo da aliança e seus filhos agem de modo diferente do que os deuses egípcios e do que os povos cananeus que eles iam encontrar pela frente. Eles agem como? Com esperança em Deus. Eles agem como? Confiando em Deus. Eles agem como? Crendo que Deus guia, cuida e sustenta. Eles entendem a criação não como uma divindade, mas como obra das mãos de Deus. É por isso que eu quero lançar para você, a Igreja de Cristo, que se apaixone pela leitura do livro de Gênesis. E por isso que eu não quero fazer uma mensagem aqui apenas moralista, mas eu quero desenhar o seu imaginário para entender que nós servimos um Deus que cuida do seu povo, da sua igreja, que nos sustenta. Um Deus que cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E principalmente, o imaginário estava sendo corrigido ao ponto de que aquele povo seria capaz de compreender que Deus é um Deus que zela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, é um Deus de aliança, é um Deus que zela pelas suas promessas, é um Deus confiável. Isso é a base daquilo que nós cremos, porque nós estamos reunidos aqui, irmãos, não porque você não tem nada para fazer no domingo à noite. Nós não estamos reunidos aqui porque é confortável. Nós não estamos reunidos aqui porque você quer apresentar a sua roupa melhor. Nós não estamos reunidos aqui com um propósito fútil, mas nós estamos reunidos aqui porque nós temos esperança de que, adorando esse Deus vivo, brevemente, no estrondar de uma trombeta, Ele nos levará para si e nós viveremos para sempre com Ele. O motivo da nossa reunião é porque nós temos fé e esperança na palavra de Deus. Você está aqui, você não pode perder isso, porque senão a igreja se torna apenas um clube social. Nós estamos aqui porque nós conhecemos o final da história, por a palavra de Deus nos revelar isso. E o final da história é um povo santo, zeloso e de boas obras, cultuando, adorando e vivendo para sempre na presença de seu Deus. Se nós não tivermos essa esperança, se nós não estivermos nitidamente essa esperança, não vale a pena nós nos reunirmos, não vale a pena nós estarmos aqui, não vale a pena nós entendermos que os nossos pecados foram perdoados, mas nós estamos aqui porque nós abraçamos essa cosmovisão cristã, de que um Deus que cuida de todas as coisas, mesmo quando as coisas não estão saindo como nós gostaríamos, mesmo quando nós enfrentamos barreiras, lutas, mesmo quando nós estamos exilados, quando somos traídos, vendidos, caluniados, feridos, ainda assim o Senhor é conosco, o Senhor cuida de nós. Aleluia. De Adão até Jacó, nós percebemos nitidamente, eu já preguei sobre isso aqui em outras ocasiões, nós percebíamos uma antítese, um adversário, nitidamente uma luta entre a semente da serpente e a semente da mulher. Agora, a partir dessa narrativa, nós temos o que Bruce Watts chama de o problema da monarquia. Agora, não é mais só um patriarca, não é apenas um, o povo cresceu, prosperou. Nós estamos agora diante de um dos filhos de Jacó. Agora ele tem 12 filhos. E qual é o problema da monarquia, irmão Adonias? É a pergunta: quem vai reinar sobre nós? Quem vai ser o líder? Quem vai ser o chefe? Já temos 12. O menino José se apresenta e disse: olha, eu tive um sonho, e neste sonho todos vocês, ele fala isso numa reunião de almoço ou café da manhã, todos vocês se curvam a mim.
imediatamente tem uma resposta dos irmãos: como é a história, menino? Tu, um dos mais novos, nós vamos nos render a ti. Tu vai ser o nosso líder, tu nos guiará. E diz as escrituras que cada dia o ódio dos irmãos cresciam por José. E ele não era essa beleza toda, ele era um garoto mimado e fofoqueiro. Sempre que ele tinha oportunidade, eles iam denunciar a Jacó aquilo que os seus irmãos faziam. E isso não aumentava o apreço deles pelo seu irmão mais jovem. Pelo contrário. E esse sentimento cresceu ao ponto deles desejarem matar o seu próprio irmão. Um belo dia, eles são favorecidos. José se destaca do pai ao longe, chega e é recebido pelos seus irmãos, 10 irmãos. Ao vê-lo, a frase que surge dos bastidores é: lá vem o sonhador, lá vem aquele que acha que vai ser o nosso líder. Vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo. Alguém se apresenta, Rubens, o mais velho, diz: não vamos matá-lo, vamos só vendê-lo. E o garoto é vendido aos ismaelitas. Ao pai é dito: está morto, uma fera o devorou. Mas é importante que a gente entenda que há a providência de Deus em cada detalhe. Eu sei que talvez tenha acontecendo coisas na sua vida que hoje você diz: não entendo, não é possível. Mas Deus, na sua infinita graça e bondade, Ele transforma o mal em bem. Chore, canta lá, maná, sim, maná. O garoto é vendido. Você entende isso? Que aonde deveria ser um ambiente de segurança, é um ambiente de traição. Vendido. E ele chega na casa de Potifar. Mas eu quero mostrar para você porque o texto que nós lemos começa dizendo que Deus estava com José. Você não pode perder isso. Deus estava com José. Se você voltar um capítulo antes, no capítulo 38 de Gênesis, a narrativa bíblica mostra uma cena horrorosa. Um sogro, Judá, tinha uma nora chamada Tamar. Essa nora casa com um dos seus filhos, o filho morre, ele entrega a outro, o filho morre também. Ele diz: olha, o outro não tem idade para casar, então tu aguarda aí, volta para a casa do teu pai, Tamar, e no momento certo eu entrego o menino. Mas o menino cresce e ele não cumpre com sua palavra. Um patriarca, um filho de crente, não cumpre com sua palavra. A garota também, esperta, audaciosa, sei lá o quê, se diverte de prostituta, vai para um encontro, vai para um local que ela sabe que o seu sogro passa, e ele, um homem de Deus, filho de crente, toma ela pensando que é uma prostituta. E resumindo a história, porque meu alvo aqui não é falar de Tamar e de Judá, mas num ambiente de crente acontece toda essa promiscuidade. Um sogro que deveria proteger a nora, não protege, leva ela a abusar dela, ela gera um filho e por aí vai. Olha, uma família disfuncional aqui neste cenário. Mas aí surge a narrativa de José, vendido, traído pelos seus irmãos e dizendo que o Senhor era com ele. E agora ele está num cenário de promiscuidade muito maior. E sabe o que é que ele escolhe? Ser puro e honrar a Deus. Pureza e honra a Deus tem a ver com relacionamento com Ele e não com o ambiente em que você está. O ambiente onde você está inserido não é desculpa para desonrar a Deus. Porque se você tem um relacionamento profundo com Deus, você honra o compromisso. Olha a frase de José: como eu poderia fazer isso? Trair o meu Deus? Não. E ele estava num ambiente que ele poderia estar dominado pela revolta, e dizendo: eu vou pecar mesmo.
agora é que o negócio é assim mesmo, é? Ser crente não vale a pena não, né? Porra, agora é que é o meu esbaldo, eu já estou no Egitozão mesmo, agora é que eu vou jogar pesado. Mas ele continua crente, porque quem conhece o Deus que serve, aleluia, aleluia, caminha, anda, marcha com Ele, mesmo na dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja a providência de Deus, veja como Deus cuida. E o texto é muito interessante, irmãos, porque o texto inteiro inicia dizendo que Deus era com José, e encerra dizendo, sabe o quê? Que Deus era com José. Porque o Deus que nós servimos, Ele anda conosco, Ele não nos deixa. É por isso que Ele nos garante e diz assim: Emanuel. É por isso que quando Jesus nasce, o profeta já disse: nasceu o Emanuel. E aí quando encerra o ministério de Jesus, em Mateus, lá no final, Jesus diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O Emanuel está conosco, Ele continua conosco, Ele anda conosco, mesmo nos montes, mas também nos vales. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, aqui nós temos algo interessante. A micronarrativa de José, quando ela é colocada dentro da narrativa cósmica de Deus, do plano de Deus, ao longo dos séculos, é importante que nós pensemos no israelita, que quando estava escravizado no Egito, ele lia ou sabia essa tradição, e ele lia acerca de um hebreu, jovem, que se manteve fiel a Deus e foi bênção para o Egito, enquanto ele estava lá. Mas pense ainda no povo exilado na Síria, 722 a.C., quando os assírios tomam o reino do norte. Mas pense também no povo que estava exilado na Babilônia, 586, pelo rei Nabucodonosor. Quando eles liam essa história e lembrava de um hebreu que era crente mesmo no exílio. Pense em nós, Igreja de Cristo, exilados, distante da pátria final, distante do seu endereço, do seu futuro, mas que mantém-se fiel a Deus, mesmo na luta e na dificuldade, sendo bênção para os povos. José é um modelo do povo em exílio. Louvado seja o nome do Senhor. Somos chamados como servos, como corregentes da criação, para servir, para estarmos juntos, sendo fiel a Deus. E é o tema dessa mensagem, que nós sejamos presença fiel, que nós sejamos presença fiel, aonde quer que nós estejamos. E para sermos presença fiel, nós precisamos entender que o Senhor primeiro é fiel a cada crente, a cada um que abraça e crê nele. E para que nós sejamos presença fiel, nós precisamos trabalhar por prosperidade, pureza e justiça. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar nesta noite é: devemos trabalhar pela prosperidade da cidade dos homens, baseado no verso de 1 a 6. Eu não vou reler por causa do tempo, mas mantenha a sua Bíblia aberta. 1 ao 6 de Gênesis, capítulo 39. E é importante que a gente entenda uma coisa: como é que a gente descobre a intenção de um texto? De o que o autor quer tratar naquele texto? Não só, mas também pelas repetições. O autor repete várias vezes a sua ideia. E você vai perceber ao longo desse texto várias ocasiões que o autor ressalta que o Senhor abençoou, que o Senhor prosperou, que o Senhor fez José se destacar, que o Senhor era com ele. Em várias ocasiões nós notamos a nítida presença de Deus na vida de José, porque tudo que ele fazia prosperava. Então a presença de Deus na vida do José era um indicador, era um paradigma de mudança. Deus estava com ele, o que ele fazia era abençoado. Isso era feito por causa de José,
pelos méritos deles, porque ele era bonito. Não, ele era um pecador, falho. Mas era feito por quê então? Por causa da aliança de Deus. Porque Deus preserva a sua aliança. Era um sinal da aliança de Deus, onde quando Deus chama Abraão, diz: olha, serão benditas em ti todas as famílias da terra. Então aquele jovem garoto era bênção, porque Deus estava com ele. O Senhor fazia prosperar tudo que estava na mão dele. Um teólogo bíblico chamado de Sidney Graydon, ele chama a atenção para o texto, para a repetição da palavra mão. Se você observar aí no texto, várias vezes nós temos a palavra mão. Potifar comprou da mão dos ismaelitas. Você vai ver que tudo que estava na mão de José prosperava. A capa de José ficou na mão da esposa de Potifar. Mão sendo repetidas várias vezes como um símbolo de poder e de ação. Porque por mais que nós tenhamos perdido essa perspectiva do bênção, a bênção de Deus é uma autorização para prosperar, crescer, florescer. Quando Deus abençoa, Ele está autorizando, Ele está revelando ali a sua autorização para algo prosperar e crescer. E por esse motivo, José achou graça aos olhos de Potifar. Potifar entendeu logo que esse menino era diferente, que tinha algo especial na vida dele. E que algo especial era esse? A presença de Deus. Era amor de Deus por José, que fazia tudo o que ele tentava fazer: prosperar, crescer e abençoar. A prosperidade experimentada na cidade e no campo do egípcio Potifar era porque Deus amava José. E por amar José, abençoava os seus empreendimentos. E por que ele abençoava? Porque Deus tinha um pacto, tinha uma aliança com aqueles patriarcas. E Deus cumpre a sua promessa. Mas o que isso significa para nós? Tudo bem, irmão Adonis, você está falando de um texto aí de 4.000 anos atrás. Que me importa isso? É importante que a gente entenda que é muito comum no imaginário do povo evangélico que as coisas que realmente importam, que são dignas de ser vividas, elas são experimentadas dentro destas 4 paredes. Se não for gospel, não é importante. Se não tiver a ver com a religiosidade, não é importante. Mas aqui nós estamos vendo a perspectiva de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mostrando que o povo de Deus, mesmo fora da terra prometida, ele era um canal de bênção para outras pessoas. O povo de Deus é um povo abençoador. É um povo que aonde está faz a diferença. E por que ele faz a diferença? Porque ele serve a Deus. Ele procura se esmerar. Ele procura fazer as coisas com excelência. Ele procura fazer as coisas com dedicação. Ele procura honrar o nome de quem ele tem nas costas. Ei, nós somos crentes, servimos a Deus. E o nosso testemunho precisa ser condizente com isso. Por quê? Porque nós servimos a Deus. Então aquilo que nós intentamos fazer, nós fazemos com qualidade. Se nós dissemos que vamos fazer algo, nós precisamos honrar aquilo que nós dissemos que iríamos fazer. Nós precisamos ter palavra. Nós precisamos honrar aquilo que nós intentamos fazer com qualidade. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Porque se ninguém cumpre com a palavra, o crente ele é diferente. Se ninguém honra o que diz, o crente ele é diferente. Por quê? Porque nós servimos a Deus. Antes de servirmos aos homens, nós servimos a Deus. E nós precisamos entender isso. E veja o que é que o profeta Jeremias diz para o povo que estava em exílio, Deus falando através dele. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou? Deus. Deus colocou eles lá. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, casem, tenham filhos, escolham as esposas para vocês e deem as suas filhas como esposa. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade por onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Nós somos agentes de bênção para esta cidade. Nós somos agentes de bênção para famílias dessa cidade. Alguma família que não conhece a Jesus, ao entrar em contato com a nossa, deveria sair impactada pela nossa fidelidade ao Senhor, pelo nosso compromisso como família, pela transparência dos nossos negócios, pela vida limpa que nós exercemos. Por quê? Porque nós temos um rei que reina sobre nós.
Nós não somos qualquer um. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a luz. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que é uma ardente expectação da criação pela manifestação dos filhos de Deus. A criação está olhando onde tem um filho de Deus, onde tem um filho de Deus, onde tem alguém diferente. É inaceitável que alguém olhe para um crente e diz: ah, não, é crente, ah, meu Deus, pois eu não faço negócio não. Vixe, é crente, pois se eu soubesse eu não tinha feito. Meu Deus, não. Nós não podemos aceitar isso. Alguém pode dizer assim: é crente, pois não precisa assinar nada. Ah, você é crente? Pois pronto, eu pensei que você não era, não precisa assinar nada não. Eu sei que no dia certo, ou até antes, você vai cumprir com o seu compromisso. Você vai fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Por quê? Porque o seu negócio não é só comigo. O seu negócio é com Deus que você serve. Oh, irmãos, nós precisamos resgatar este sério compromisso de sermos puros, limpos, em meio a uma cidade corrompida, a um povo que não conhece a verdade. Aí eu faço algumas perguntas. Aquilo que Deus nos confiou, nós temos administrado fielmente? Temos sido bons mordomos? Seremos lembrados pelo nosso excelente trabalho? As famílias da nossa cidade são beneficiadas com o nosso trabalho e a nossa fidelidade ao Senhor? Isso significa que nós, em tempo de exílio, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nós trabalhamos para a prosperidade, para a segurança, para a bênção da cidade em que nós estamos inseridos. Segundo, nós devemos trabalhar pela pureza, do verso 6 ao 19. Exatamente o episódio em que a mulher assedia José, um jovem. Mas a presença de Deus na vida dele não significou que ele apenas trabalhou pela prosperidade da casa daquele homem. Ele fazia tudo com esmero, ele fazia tudo com dedicação. Note que ele era um escravo, ele não precisava fazer isso. Ele podia cruzar os braços e fazer só o que era mandado. Mas chega um momento que o garoto tem a chave da casa, de modo que Potifar não sabia nem o que ele comia, só se preocupava com o que ele ia comer. Tudo era dado para um escravo. Você precisa entender que era um escravo, um estrangeiro, que não era olhado com suspeitas. O seu senhor olhava para ele e disse assim: pega a chave da casa, a chave do carro, o cofre fica bem ali, ó. Pode ser, acessa tudo. Eu confio em você. Mas esse garoto, além disso, ele era puro. E ele se mantém puro. Note o contraste com Judá. José se mantém puro. Ele se mantém separado. E é muito interessante que a gente note o discurso da mulher e o discurso de José. O discurso da mulher é muito simples: deita-te comigo. E o original hebraico usado para essas expressões é umas palavras que nunca foram usadas no sentido de um casamento ou de família. Eram palavras que ressaltavam a sua pecaminosidade, eram palavras que ressaltavam a sua luxúria. Palavras impronunciáveis ao se tratar de pureza e da nobreza de um casamento. E aí essa mulher mostra algo muito interessante. Você precisa perceber esse contraste. Nós estávamos falando do escravo José e da mulher que era dona da casa livre. Mas veja como a coisa se inverte. Ela se torna escrava de quê? Dos seus desejos. E ele mesmo escravizado era livre. Olha esse contraste, olha essa relação que o texto bíblico nos mostra. Aquela mulher se torna escrava dos seus desejos. E esse texto mostra o ambiente em que José estava vivenciando. E aqui nós temos algo que nós precisamos entender: que muitas vezes a bondade, ela vai ser paga com maldade. Muitas vezes a pureza vai ser paga com impureza. José foi punido. Por quê? Por ser puro, por ser crente, por ser fiel, por não se corromper. Ele foi punido. Ele sofreu as consequências. Ele, ao correr, resistir ao pecado, ele colheu as consequências. A sua fidelidade
se transformou em problemas e injustiça para ele mesmo. A pureza foi retribuída com impureza e a bondade com maldade. E o que isso significa para nós? Que muitas vezes, ou melhor, que sempre, trabalhar por pureza requer convicções firmes. Porque muitas vezes você vai estar inserido num ambiente onde as pessoas vão dizer, mas todo mundo faz. Mas isso é normal. Mas tu é muito cafona, que besteira. Vamos fazer, todo mundo está fazendo. Que bobagem, nós somos livres. Essa tua religião te aprisiona. Só tu não faz, porque todo mundo que eu conheço faz. Requer convicções firmes. Requer crer que mesmo sofrendo e tomando prejuízos, o que é mais importante é agradar aquele que o chamou. É por isso que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós somos alistados, nós fomos recrutados, nós fomos arregimentados para participar de um exército que o mundo não compreende, que aqueles que não conhecem ao Senhor não compreendem, porque nós fazemos aquilo que nós fazemos, porque nós não fazemos o que fazemos, nos mantemos íntegros e puros, não porque eu estou pregando aqui para você ser isso, não porque o pastor disse que você vai ser, não que se você vai ser disciplinado se você não for, mas a nossa resposta é a resposta de José: como eu faria esse mal ao meu Senhor e a meu Deus? Ele estava dizendo assim: como é que eu vou me ajoelhar se eu fizer isso? Com que cara eu vou me ajoelhar para falar com Deus? Com que cara eu vou me comunicar com meu Deus? José entendia que ser crente, irmãos, não é ter um cartão de membro, ter um número no hall. Ser crente é escolher padecer e sofrer por aquilo que você acredita e viver uma vida digna do Senhor. Aqui nós temos que compreender que todo pecado, ele é contra Deus, e todo pecado também é contra algum ser humano. José entendia isso. José compreendeu que se ele enveredasse pelo caminho da impureza ali, para saciar, quem sabe, os seus desejos momentâneos, ele estaria trocando algo eterno por algo passageiro. Meu Deus, quantos não têm trocado o eterno pelo passageiro? Quantos não têm deixado aquilo que é eterno? É mais ou menos a história de Esaú. Mas eu estou a ponto de morrer de fome, me dá esse prato de lentilha. Aí Jacó bota o pé e diz assim: só se me entregar o direito de primogenitura. De que me adianta esse direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Ele priorizou algo passageiro em detrimento daquilo que era eterno. E muitos têm feito isso, deixado aquilo que é eterno e se lambuzado naquilo que é passageiro. Por último, nós devemos trabalhar por justiça. Nenhum comentador ou estudioso bíblico, irmãos, consegue compreender ou explicar por que José não morreu. Porque numa situação como essa, ele, escravo, hebreu, estrangeiro, a sentença dele deveria ser a morte. Mas de modo absolutamente lindo, Deus o protege e a providência de Deus o preserva. Mas é impossível não ler esse texto e não ter o nosso ego ferido. Eu tenho certeza que você, ao ler esse texto e contemplar a injustiça, fica indignado. Diz: que Potifar tolo, que mulher pilantra. Você tem o seu ego ferido, você tem ali o seu senso de justiça atacado. Agora imagine José, se ele não fez uma avaliação de pensar: Senhor, estou vendo aqui que serviu o Senhor, eu estou perdendo. Eu resolvi ser crente, fui vendido, fui traído pelos meus irmãos, fui feito escravo na casa de Potifar. Aqui tudo está indo bem, as coisas estão começando a melhorar, eu já estava começando a dar uns glórias a Deus, a prosperidade chegando. Aí vem essa mulher
do nada me calunia e me coloca numa situação como essa, e agora eu vou parar no cárcere, preso, Senhor. Dá não, esse negócio de ser crente não está valendo a pena não. Sabe o que José faz? Ele não se vitimiza. Você não vê uma oração de José aqui lamentando. Ele não vai chorar mágoas. E sabe por que ele não faz isso? Porque o Senhor era com ele. Ele entendia que aonde ele estivesse, o Senhor era com ele. E o Senhor permitiu ele ir para a prisão, para o cárcere, mas continuou sendo fiel na vida dele. E logo ali ele já estava com a chave do cárcere na mão. Ele poderia ter se revoltado, ter enterrado seus talentos e eu não sirvo mais. Não tem quem me faça agora. Tá bom, agora eu não vou fazer mais nada. Eu vou cruzar meus braços mesmo para valer. Eu quero ver. Mas sabe o que ele faz? Ele continua fazendo aquilo que ele sempre fez. Servindo, abençoando, zelando, cuidando. E Deus era com ele, cuidava dele, e a partir das suas mãos ele abençoava. Mesmo na injustiça, mesmo na escravidão, mesmo quando ele foi traído, mesmo sem motivos, Deus o abençoava, porque o Senhor era com ele. Ele não enterra seus dons, porque o Senhor era com ele. Ele luta por prosperidade, por pureza e por justiça, porque o Senhor era com ele. E a providência de Deus alcança aqueles em que servimos quando o Senhor está conosco, porque nós somos seus representantes, nós somos agentes pactuais de Deus, corregentes da criação. É fato que Deus sempre procurou escolher homens e mulheres para ajudá-los nessa caminhada de divulgação do seu nome. E hoje Paulo declara que nós somos embaixadores do reino de Deus, representantes daquilo que Deus intenta fazer aqui na terra, de modo que nós temos uma responsabilidade de servir, quer nos palácios, quer na penitenciária. Só que é mais fácil servir no palácio, né? Mas do mesmo modo que José servia na casa luxuosa, ele também servia no cárcere, com a mesma entrega, com a mesma seriedade. E o autor Moisés desejava que você entendesse e pudesse reconhecer a ascensão, declínio e ascensão novamente. Porque logo depois do cárcere, passa-se um tempo, José é levado a governador do Egito. Porque Deus tinha um negócio com ele. E tudo estava debaixo da provisão dele. Mas o fato aqui é que nós precisamos olhar essa história e entender essa ascensão, declínio e ascensão novamente. A ideia de Moisés aqui é que nós pudéssemos reconhecer no Filho de Deus isso. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre José. A Bíblia não é sobre Moisés. A Bíblia não fala sobre mim e você. A Bíblia fala sobre Jesus. É sobre Ele. E a ideia aqui era preparar o imaginário do povo para entender e reconhecer o Messias humilhado, mas que foi exaltado. Era reconhecer que o nosso Senhor foi exilado, que Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Era levar o povo a reconhecer que Jesus foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, e mesmo assim se manteve fiel, e mesmo assim cumpriu o que ele tinha que fazer, e mesmo assim olha da cruz para baixo e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e se apresenta para os seus discípulos e diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus é fiel, Deus cuida de nós, Deus está conosco, Ele é o Emanuel. Por isso nós trabalhamos por prosperidade, pureza e justiça. Aplicações para nós: cuide da sua cidade. Todos nós estamos ocupando algum espaço na nossa cidade, mesmo que pequeno. Cuide com muito zelo. Não faça por autopromoção. Não faça para destacar o seu nome. Não faça para engrandecer o seu projeto, mas faça porque Deus está com você. Faça com zelo e para a glória de Deus. Faça o seu melhor trabalho. Um sapateiro perguntou para Lutero, um dos reformadores: como é que eu posso ser um cristão melhor dentro da minha profissão? Ele disse: faça o melhor sapato, com a melhor qualidade possível, e venda por um preço justo. Você está glorificando a Deus. É possível glorificar a Deus naquilo que nós fazemos dentro da sociedade. É possível vivermos de modo digno do Senhor como crentes. Trabalhe por pureza. Mostre que os valores do reino são mais dignos do que os valores da cidade dos homens, motivados pelo amor a Deus e fidelidade e cuidado com as pessoas. Trabalhe por justiça. Retribua a maldade com bondade. Vença a injustiça com justiça, mesmo que lhe custe tudo, mesmo que lhe custe deixar o palácio e ir para a penitenciária. Por quê? Porque nós somos ministros da reconciliação. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz que o que se espera dos ministros das reconciliações não é que eles tenham sucesso, não é que eles sejam bem aceitos pela sociedade, não é que eles sejam famosos, não é que eles arrebatem milhões de pessoas, mas é que eles sejam fiéis. No final das contas, pregador, obreiro, crente de Jesus Cristo, nós seremos analisados pela nossa fidelidade e não pelo ribuliço que nós possivelmente cheguemos a fazer. Nós seremos julgados pela nossa fidelidade. A sua fidelidade abençoará todas as famílias da terra através da obra de Cristo. Não é pelos seus méritos, é pela obra de Cristo. Viva, ande, pense como se Cristo estivesse com você e em você, porque Ele está. E se não está, converta-se hoje. Acerte sua vida com Deus e viva para a glória de Deus. Amém?